Então, sejam todos bem-vindos, fazendo mais um vídeo de resolução de exercícios. Nesse vídeo vamos resolver a questão 8 do capítulo 6 do livro de Física do Ellow, Walter e Newton. O que pergunta a questão? Sobre um plano inclinado de ângulo θ variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões, conforme sugere o esquema a seguir. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, qual é o máximo valor de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Bom, o que a gente tem? A gente vai ter um plano, certo? Inclinado, que vai estar inclinado de um ângulo θ. E nesse plano, então, vai ter uma caixa. Certo? E essa caixa vai ter uma massa M, né? Então, ela vai ter uma massa. E ela vai estar sofrendo algumas forças. E esse é importante. Quais são as forças que vão estar agindo sobre a caixa se ela está parada sobre esse plano? Bom, ela vai ter o peso, que puxa ela para baixo. A força normal, que empurra ela perpendicular ao plano, e vai ter uma força de atrito estático, que impede ela de descer, né? Porque se não tivesse força de atrito, essa caixa ia deslizar plano abaixo, certo? E, bom, o que acontece, né, de interessante é que, dependendo da inclinação desse plano inclinado, do valor de θ, a caixa pode permanecer em repouso, onde está, ou pode deslizar, certo? E daí existe um ângulo máximo em que ela se mantém em repouso, né? Então, para ângulos pequenos, ela vai se manter em repouso. Para ângulos muito grandes, ela vai deslizar descendo o plano, e existe um ângulo máximo que separa, né, os ângulos em que ela permanece em repouso dos ângulos em que ela desce deslizando este plano inclinado. Certo? Então é isso que a gente quer descobrir. Qual que é esse θ máximo em que ela ainda pode permanecer em repouso? Para resolver esse tipo de questão, né, então questões envolvendo forças e planos inclinados, vai ser bem comum fazer isso. A gente precisa decompor a força-peso, certo? Né? Por quê? Porque o peso ele não está nem na direção do plano, nem na direção da força normal. Então, a gente pode decompor. Então, nessa situação, a gente vai sempre precisar decompor o peso, né? Fingir que esse peso, na verdade, ele é composto de duas componentes que se somam, que seria uma componente Px, PY, nesse PY, que a gente chama, uma componente PY, que vai ser perpendicular ao plano, e uma componente que a gente chama de componente Px, que é paralela à direção do plano. E como é que a gente calcula quanto que vale o Px, quanto que vale o Py? Bom, se a inclinação do plano é θ, o Px vai valer sempre P vezes o seno do ângulo θ, e o Py vai valer sempre P vezes o cosseno do ângulo θ, onde o ângulo θ é o ângulo que o plano faz com a horizontal. Certo? Então, o que a gente tem nessa situação? Para que o bloco permaneça em repouso, o que a gente precisa? A gente precisa que o Px seja igual à força de atrito
estático. E para a gente determinar o ângulo máximo em que a caixa pode se manter em repouso, a gente vai precisar que o Px seja igual à força de atrito estático máxima que pode ser exercida pelo plano sobre a caixa. Como a gente calcula a força de atrito estático máxima? Então, lembramos lá, né? Força de atrito estático máxima sempre tem que valer μ vezes a força normal. Nesse caso, a força normal está contrabalanceando a componente PY. Né? Vejam, uma situação diferente daquelas situações em que a normal é igual ao peso. Nesse caso, a normal não é igual ao peso. Nesse caso, a normal é igual só à componente Y do peso. Então, nesse caso, fica μ, a força, vezes PY, né? Porque a normal é igual ao PY. E quanto que vale o PY, pessoal? Interessante, a gente pode escrever como sendo μ vezes M vezes G cosseno de θ, né? PY é mg cosseno de θ, cosseno de θ. E agora a gente pode então substituir, né, o Px como P seno θ e a força de atrito estático máxima como sendo μ mg cosseno θ. Como é que isso fica? Px eu vou escrever como sendo mg seno do ângulo θ tem que ser igual a μ vezes mg vezes cosseno de θ. Olhem que interessante, né? A massa pode ser cancelada com a massa. A aceleração da gravidade pode ser cancelada com a aceleração da gravidade. Né? E vejam, o ângulo, portanto, o ângulo máximo, ele independe da massa do corpo, certo? Ele depende só do coeficiente de atrito. E aqui, então, a gente pode escrever que μ é igual a seno de θ dividido por cosseno de θ. Então, seno de θ dividido por cosseno de θ, isso aqui é a tangente de θ, μ igual a tangente de θ. Quanto que vale o μ? Bom, eles falaram que vale 1. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano vale 1. Então, a gente tem tangente de θ igual a 1. E agora a gente precisa saber qual o ângulo cuja tangente vale 1, certo? Se a tangente de θ é 1, quanto que vale o θ? Qual o ângulo cuja tangente é 1? E a gente deve lembrar lá das aulas de geometria, de matemática, que o ângulo em que a tangente θ vale 1 é o ângulo de 45 graus, certo? Dá para, se não lembrarem ou não souberem de onde é que vem isso, podem também usar a calculadora, usar a função arco-tangente. Geralmente aparece na calculadora como tangente na menos 1, certo? Então, tu faz tangente na menos 1 de 1, o valor vai dar 45 graus, né? Desde que a calculadora esteja corretamente configurada, certo? Bom, mas então tá aí a resposta. A resposta é o ângulo máximo para que a caixa se mantenha em repouso é um ângulo de 45 graus. Essa questão, pessoal, considera uma questão bem difícil, certo? Ela é bem algébrica, tem que fazer algumas manipulações algébricas que podem ser um pouco difíceis, especialmente no ensino médio, mas tá aí, né? Usando só matemática de ensino médio é possível resolver ela. Então, agradeço a todos pela atenção, né? Um bom dia a todos. Até mais.